Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, se inscreva, ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. Então agora separa linha e agulha e confira o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de um novelo do fio veludo molhado na cor 5272, agulha para crochê número 5 mm, tesoura e fita métrica. Essa touca é feita sob medida e você pode tecer com quaisquer fios da sua preferência. Para ter o efeito aveludado, você pode substituir o fio veludo molhado por amigurumi pelúcia. Essa touca ela é feita sob medida e para isso você vai precisar do auxílio de uma fita métrica para tirar a circunferência total da cabeça. Nesta tabela você encontra as medidas da circunferência e altura total de diferentes idades. Bom, com base na medida da circunferência total da cabeça, você vai fazer a seguinte conta. Vejam que eu tenho 56 centímetros de circunferência total da cabeça. Divido por 3,14 e o resultado vai ser de 17,83. Então, a base circular que eu tenho que tecer, ela deve medir no seu diâmetro cerca de 17,83 centímetros. Mas acontece que o fio veludo ele tem uma certa elasticidade, ou seja, durante o uso ele tende a ceder um pouquinho. Então eu vou arredondar para aproximadamente 17 centímetros para o diâmetro. Vejam que esse cálculo ele vale para todos os tamanhos, todas as idades. Então você vai pegar a circunferência total da cabeça, dividir por 3,14 e vejam que aqui nós temos 17,83. Reduz aí cerca de 1 centímetro. Se eu fosse arredondar, este número daria 18 centímetros. Mas como o fio ele tende a ceder conforme o uso, eu reduzo para 17 centímetros. Para iniciar a touca, eu vou fazer aqui o nozinho do crochê que não conta como corrente. É a partir dele que eu vou tecer o total de 3 correntes. 1, 2 e 3. Finalizadas as 3 correntes, eu insiro pegando na primeira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou tecer agora para a primeira carreira o total de 12 pontos altos. Então, para iniciar o primeiro ponto alto, eu vou tecer 3 correntinhas, dou a laçada, insiro pegando dentro do espaço que há no anel e preencho com mais 11 pontos altos, porque aquelas 3 correntinhas já contam como sendo o primeiro ponto alto. Finalizados os 12 pontos altos, eu vou inserir na terceira correntinha e vou fazer ponto baixíssimo. Agora, para a segunda carreira, vamos tecer o total de 24 pontos altos, ou seja, 2 pontinhos altos para dentro de cada ponto de base. Então, eu vou fazer 3 correntes para começar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada, insiro pegando dentro do mesmo pontinho em que saíram essas 3 correntes e vou fazer mais um ponto alto. Para o ponto ao lado de base, vou preencher com 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Então, vejam que eu estou tecendo 2 pontinhos altos pegando dentro do mesmo ponto de base. Dou a laçada para o próximo ponto, teço 1 e 2 e vou fazer a segunda carreira desta forma. Para finalizar a segunda carreira com 24 pontos, eu vou inserir na terceira correntinha e vou fazer ponto baixíssimo. Agora vamos para a terceira carreira e vamos acrescentar mais 12 pontos. Então, 24 mais 12 é igual a 36. E eu vou distribuir 36 pontinhos para a terceira carreira. De que forma? Um ponto alto para um ponto alto de base e depois 2 pontinhos dentro de um único ponto. 1, 2, 1, 2. Vou iniciar com 3 correntinhas
Então, aqui nós temos um ponto, dou a laçada para o ponto ao lado de base, vou preencher com 2 pontos, 1 e 2. Para o ponto ao lado, eu faço apenas um ponto. Para o ponto seguinte, eu faço 2, 1 e 2. Então, eu vou alternar dessa forma até completar 36 pontos altos. Para finalizar a terceira carreira, insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. Agora vamos para a quarta carreira e vamos acrescentar mais 12 pontos. Então, se nós temos 36 pontos para a terceira carreira, somando com mais 12 pontos, vamos ter o total de 48 pontos para a quarta carreira. E para isso, eu vou alternar um ponto sozinho, um ponto sozinho e depois 2 dentro de um ponto. Então, a sequência vai ser 1, 1 e 2, 1, 1 e 2. Vou iniciar com 3 correntinhas e aqui eu já conto como sendo o primeiro ponto. Dou a laçada para o ponto seguinte, eu faço um ponto sozinho. Então, vejam que aqui nós temos um pontinho para cada ponto de base. Ao lado, eu vou inserir a agulha e vou preencher com 2 pontinhos, 1 e 2. Novamente, teço um ponto sozinho, para o próximo ponto, um ponto sozinho, para o ponto ao lado, eu preencho com 2 pontos, 1 e 2. Bom, eu vou tecer seguindo esse esquema de pontos até atingir 48 pontos no total para a quarta carreira. Para finalizar a quarta carreira, eu insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo e agora vamos para a quinta carreira, em que nós vamos tecer a última parte de aumentos. Então, eu vou fazer 48 mais 12 pontos, que é igual a 60 pontos para a quinta carreira. E vou distribuir da seguinte forma, eu vou fazer 3 pontos sozinhos, sendo um pontinho para cada ponto de base e depois 2 pontos dentro de um ponto. Então, a sequência vai ser 1, 1, 1 e 2. 1, 1, 1 e 2. Vou começar com as 3 correntinhas, que já contam como sendo o primeiro ponto. Dou a laçada no ponto seguinte e faço um ponto alto. Dou a laçada no ponto seguinte e faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho 3 pontinhos, sendo um ponto para cada ponto de base. Dou a laçada no ponto ao lado, eu faço então 2 pontinhos. Vejam só que a sequência é de 3 pontos sozinhos para 2 pontinhos dentro de um ponto. Então, novamente, um ponto sozinho, para o próximo ponto um sozinho, para o próximo ponto um ponto sozinho. Para o ponto ao lado, eu faço 2. Eu vou tecer dessa forma até completar 60 pontos para a quinta carreira. Vejam que aqui eu já finalizei a quinta carreira e lá no início do vídeo eu comentei sobre um cálculo que é necessário que a gente faça para descobrir qual é o tamanho do diâmetro dessa base circular necessária para a medida da cabeça. Bom, então aqui 5 carreiras, com aumentos de 12 pontos para cada carreira, nós temos o total de 17 centímetros. Isso vai variar muito do fio que você vai estar utilizando. Para fios mais finos, você vai tecer mais carreiras, acrescentando 12 pontos para cada carreira. E para um fio mais espesso que o veludo molhado, você vai tecer menos carreiras. Mas o importante é que na última carreira, você tenha aí a quantidade de pontos sendo divisíveis ou múltiplos de 6. Bom, agora vamos então alternar conjunto de 3 pontos altos em relevo empurrando o pontinho para frente e depois 3 pontos altos em relevo empurrando o pontinho para trás. Eu vou tecer aqui inserindo a agulha por debaixo do primeiro ponto, vou passar o fio como se fosse ponto baixo em relevo, vou fazer aqui um ponto baixo em relevo, vou fazer mais 2 correntinhas para começar o primeiro ponto alto em relevo, trazendo o pontinho para frente. Então, aqui eu já fiz o primeiro, vou dar a laçada, empurro o pontinho para frente, faço aqui o segundo pontinho daquele grupinho de 3 que eu falei anteriormente, dou a laçada, empurro o terceiro pontinho para frente e faço aqui ponto alto em relevo.
Vejam que aqui eu tenho 3 pontinhos que eu trouxe para frente. Agora eu vou inverter a posição do pontinho, eu vou empurrar para trás. E são 3 pontos também. Dou a laçada e empurro o pontinho para trás. Vejam só que a agulha empurra o ponto para trás, puxo e faço aqui ponto alto. Fiz o primeiro, empurro o próximo pontinho para trás, fiz o segundo, empurro o próximo pontinho para trás, fiz o terceiro. Então, aqui nós temos um grupinho de 3 para frente e um grupinho de 3 para trás. Novamente, dou a laçada, agora o grupinho de 3 para frente. Empurro o primeiro, empurro o segundo, empurro o terceiro para frente. E agora dou a laçada, empurro o primeiro pontinho para trás, empurro o segundo pontinho para trás e empurro o terceiro pontinho para trás. Vejam só que efeito lindo que fica. Então, agora eu vou alternar essa sequência de pontos, de 3 conjuntos para frente, 3 conjuntos de pontos para trás. E o importante é manter a mesma quantidade de pontos. Se eu tenho 60 pontos de base para a quinta carreira, agora para todas as outras carreiras eu tenho que manter 60 pontos, para que ele crie a estrutura das laterais. Bom, vejam só que antes de eu finalizar, houve um desencontro, ou seja, aqui eu tenho 3 pontinhos para frente, 3 pontinhos para trás e aqui eu tenho 3 pontinhos para frente. Então, está correto. O que não pode acontecer é fazer a emenda com 3 pontinhos para frente e 3 pontinhos para frente. Bom, agora, para finalizar, eu vou inserir na terceira corrente, vou fazer ponto baixíssimo. E as próximas 7 carreiras são idênticas. Então, nos 3 pontinhos que eu fiz empurrando para frente, eu continuo fazendo isso, empurrando para frente, enquanto que nos pontinhos que eu empurrei para trás, eu continuo empurrando para trás. Nós vamos fazer o total de 8 carreiras, trabalhando com ponto alto em relevo. Então, aqui nós temos a primeira e vamos para a segunda, que é igual às demais. Então, aqui eu tenho 3 pontinhos que eu empurrei para frente. Eu vou inserir a agulha no primeiro ponto, vou puxar o fio, vou fazer um ponto baixo e mais 2 correntes para começar o primeiro ponto alto em relevo, empurrando para frente. Feito isso, dou a laçada, insiro no segundo pontinho para frente, trazendo ele para frente e faço ponto alto em relevo. Para o próximo pontinho, faço a mesma coisa. Bom, vejam só que aqui nós temos uma sequência de 3 pontinhos para trás. Dou a laçada e empurro esses 3 pontinhos para trás. 1, 2 e 3. Dou a laçada para esses 3 pontinhos para frente, trago eles para frente. Então, 1, 2 e 3. E para os pontinhos que forem empurrados para trás, mantenho a mesma coisa, empurrando para trás. 1, 2 e 3. Bom, então eu vou tecer o total de 8 carreiras dessa forma. Aqui nós já estamos fazendo a segunda e aí eu volto para mostrar o restante da finalização da touca. Finalizadas as 8 carreiras, alternando 3 pontinhos altos em relevo para frente e 3 pontinhos altos em relevo para trás, agora vamos para o acabamento. Mas aqui vai uma dica: o número de carreiras de ponto alto em relevo, tanto para frente quanto para trás, vai depender muito da altura da touca. Então, conforme a idade, você vai ter uma altura diferente. E para que você possa tirar essa medida, é só posicionar a fita métrica na altura da moleira da cabeça até a extensão da testa. Para o acabamento, nós vamos tecer 2 carreiras com apenas pontos altos, sem ser em relevo. Então, eu vou tecer aqui 3 correntes, vou dar a laçada, no ponto seguinte vou fazer aqui um pontinho alto,
No ponto ao lado, faço um ponto alto. Então, nós vamos tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Para finalizar, eu vou inserir na terceira correntinha, vou fazer ponto baixíssimo e vamos tecer mais uma carreira de um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes para começar o primeiro ponto. No ponto ao lado, faço um ponto alto. No ponto seguinte, faço um ponto alto. Então, vamos tecer mais uma carreira de pontinho alto, sendo um ponto para cada ponto de base. Para encerrar, eu vou inserir na terceira correntinha, vou fazer ponto baixíssimo e agora para a última carreira nós vamos tecer pontos baixos em relevo, empurrando o pontinho de base para trás, para evitar que essa parte aqui ela ceda durante o uso. Então, eu passo a agulha empurrando o pontinho que eu fiz o ponto baixíssimo para trás, puxo o fiozinho, trago ele e faço aqui ponto baixo. Para o ponto seguinte, empurro para trás, puxo, trago ele e faço ponto baixo. Para o ponto ao lado, novamente empurro para trás, puxo e faço ponto baixo. Você também pode substituir esse pontinho por ponto baixíssimo ou por ponto baixo comum, até mesmo o ponto caranguejo. E eu vou mostrar para você aqui o efeito desse ponto. Ele fica como se tivesse duplo, tá? Então, ele não vai aparecer muito, mas essa parte aqui, ela fica muito mais firme durante o uso da touca, evitando com que ela ceda durante o uso. Para encerrar a carreira, eu insiro lá no pontinho baixo, aqui na parte de trás, no primeiro ponto baixo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! Este fio do arremate eu posso esconder por entre os pontos na parte avesso da peça. Aqui nós temos a touca finalizada, mas aqui vai uma sugestão. Vejam só que eu tenho um pompom e neste pomponzinho nós temos aqui 2 fiozinhos. É opcional, você pode utilizar a touca sem o pompom ou com o pompom. E para aplicação desse pompom que você acha em lojas de aviamentos, armarinhos, enfim, você insere a agulha no alto da touca. Então vejam que aqui nós temos o início e passo a agulha em uma dessas laterais, puxo o fiozinho de um lado. E agora eu vou fazer para a outra lateral, ó. Vejam só que passei o fiozinho deste, agora eu passo deste lado aqui. Pronto. Do lado avesso, nós vamos amarrar esse pompom. Então, eu venho e faço aqui um nozinho e faço um lacinho, porque eu acho muito mais fácil depois tirar o pompom para lavar a touca. Pronto. Isso aqui é opcional, você também pode fazer um nozinho. E aqui nós temos a nossa touca de veludo molhado, finalizada, feita sob medida com a aplicação de um pompom. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe aqui nos comentários o que achou da peça. E assim que fizer, publique em suas redes sociais marcando #Aprendiz de Crocheteiras. Quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho? Acesse o Instagram, @BrunaSpijac. Um grande beijo e até a próxima!